só o que ele diz, a previsão. Flávio ultrapassará Lula até a segunda semana de setembro. Salvem este tweet. Nem os analistas, nem os comentaristas, nem a esquerda e, pasmem, nem os bolsonaristas têm a exata noção do que está por vir. Quem domina as redes, domina a vida política. E isso será provado nessas eleições. Então, André Janones dando um alerta aí à própria turma. Quer um quente? Quero. Quero. Deu a soprada aqui no ouvido do velho. Diga. Isso geralmente acontece às sextas-feiras, pode prestar atenção. Isso aí ele vai utilizar como uma narrativa para alguma ideia de censura das redes sociais, tá? Você acha? Ah, com certeza. Mas anota, pode anotar. Vão dizer que é a manipulação nas redes sociais, veja bem como a inteligência artificial vai vir uma Janja. Você sabe que a Janja sempre aparece em algum Discord momento. já foi de arrasto. O Discord já foi. Ela já perseguiu o Twitter, o X, né? Daqui a pouquinho, veja só como as redes sociais... Vamos proibir tudo e vamos jogar só para as redes sociais, onde o PT vai ter o maior número de tempos de televisão, curiosamente. Mas pode anotar, pode ter certeza disso aí, porque ninguém acredita nisso aí. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? E assim, quem domina as redes sociais, por enquanto, quem eu estou vendo com mais força nesse campo digital... E até saiu aquela pesquisa da Palver, é o Renan Santos. Pra ti tudo é o Renan Santos, né? Não, são por os isso números. que o chat fala. Assim, pra ti tudo é o Renan São Santos. os números que eu estou vendo. Claro. Mas O algoritmo só deve ter força no onça. digital. Ele tem a força, só que ele tem que tentar ainda furar essa bolha política. Claro. Ele está centralizado ali naquela bolha e ele precisa realmente criar esse destaque, ver uma forma, estratégia para realmente se destacar e subir nas pesquisas e ultrapassar o Flávio. Exato. Então, assim, será que o que ele está fazendo agora está sendo suficiente? São questionamentos que precisa ter também para sua candidatura agora. E essa bolha, como é que vocês vão furar, Ana Hering? Então, a parte interessante do Renan é que, diferente dos outros candidatos do Lula e do Flávio, ele tem um percentual de desconhecimento muito grande. Então, Lula e o Flávio são muito conhecidos, muito rejeitados, e tem a porcentagem, claro, de pessoas que votam nele. O Renan, ele é muito conhecido, ou ele é pouco conhecido e muito aceito. Então, ele tem uma margem maior aí para crescer dentro desse desconhecimento. Porque quanto mais pessoas o conhecem, mais pessoas querem votar, querem conhecer mais o trabalho, querem segui-lo e etc. Posso? Pode, claro. Rapidinho. Eu vou... A voz do nosso chat é quem manda aqui no nosso programa, tá? O Alexandre fez uma pergunta aqui, a qual eu estava me perguntando se eu faria também. Então, eu vou aproveitar que o chat quer saber e vou fazer também. Acho que canal de TV tem que ser isento. Estão puxando para o Renan. Pergunta aí para a moça de vermelho PT. PT! Tentaram te ofender aqui. Em um segundo turno, Lula ou Flávio? E aí, Ana? Caso o Renan não vá para o segundo turno. Renan Santos, não tem a possibilidade Não, do mas Renan ele ir não pra está segundo nessa turno. pergunta. Não Renan... existe. Não existe a então, possibilidade. vocês votam nulo? Sim. Tem Mas certeza? Sim. Vocês não apoiam Não nenhum vou lado? apoiar rachador nem ladrão. Não vou. Não deposito meu voto em rachador e ladrão. É Renan Santos no segundo turno e acabou. Não existe outra alternativa. Mas se não existir Renan Santos, tem que estar pensando que Então, o Brasil eu acho vai muito engraçado isso assim, porque eu nunca vi nenhuma entrevista em que as pessoas falam com Lula e falam assim, Lula, é o seguinte, se for o Flávio e o Renan em segundo turno, quem você votaria? Ô Flávio, se for o Renan e o Lula em segundo turno, quem você votaria? Essa pergunta, ela só vai pro Renan. Vamos diversificar e fazer essa pergunta para outros candidatos também? A gente faz, pode deixar. E assim, Fica bem tranquilo. Fica aí o desafio. Eu não quero ficar parecendo que eu sou da galera da missão. Não, mas não parece, Tá? imagina. Eu não quero. Mas assim, é um comentário coerente por parte do Renan Santos, que também não manifestou em nenhuma das entrevistas que eu vi se ele vai apoiar Flávio ou Lula, porque esse foi exatamente o posicionamento dele, não do Renan, mas de toda a turma do MBL, lá em 2022. Sim. Quando o segundo turno foi exatamente entre Lula e Jair Bolsonaro. Eles não ficaram do lado de nenhum dos dois. Mas eu sei que eu vou fazer. Eu sei que vai fazer. O único posicionamento que eu tenho dúvida é cachalote. Eu nunca descobri como o cachalote vota. Essa eu tenho curiosidade. Pode ter certeza disso. Suzana Busanello, o que tu ia falar que eu te Diz ele interrompi? que Desculpa, eu sempre fui anti-lulista e votarei no Lula. Tu Meus se sentimentos. defina, meu amigo. Tu se define o que tu quer. Como é que é? O Alexandre, eu preciso responder o Alexandre também, né? Ele falou aqui que um canal de TV... A gente não é um canal de TV, né? Já começa por aí. A gente é internet. Chegou tomando bronca. Já. Ô, Alexandre, nós somos isentos. Tu já viu a gente falar que eu voto em fulano, voto em ciclano? A gente não vota. A gente não fala. Eu, pelo menos,
Aqui serei imparcial, vou trazer os dados, é por isso que eu tenho a liberdade de Eu sou criticar imparcial. ambos os lados. Mas aí vocês decidem, a gente traz os convidados aqui para vocês ouvirem também, vocês podem criticar, podem elogiar. Vamos ver o que o restante do pessoal está falando aqui. O Alex Pestana, o Janones é o retrato do MBL, ele vai pela corrente. O MBL vai, o que ajuda o partido, do resto não estão nem aí. Eu quero saber mais a opinião de vocês, o que vocês estão comentando. O Leonardo Pardim, esse Renan Santos vai fazer o nome dele para 2030, porque essas eleições, gostando ou não, ficará entre Larápio, de SBC, e Willy Onca, chocolateiro. Deixem suas paixões de lado e votem em quem quiser. Tá vendo minha cidade sendo difamada aí? Essa é a vantagem de ser apaixonado pela Ana Castela, cara. Sempre quando a gente tem uma paixão muito bem declarada, o resto fica muito mais tranquilo. Vamos falar o seguinte, eu quero continuar no assunto Renan Santos. Rapidamente, Por favor. Jota, temos mais uma enquete encerrada. Você acredita em pesquisas? Não 64%, sim 36%. Opa, o pessoal tá Foram cético, viu? pessoal. Chama de negacionista Ih, agora. rapaz do Chama cara, de negacionista. Olha lá e chama de negacionista. Negacionistas das Vocês- pesquisas O eleitorais. pessoal tá votando na enquete, mas eu quero saber se vocês estão deixando o like aqui. Eu não vi. Tem que dar like, O gente. like tá tão Like é baixinho, ó. importante. Estamos em 700 pessoas, queremos chegar em 800, tá? Então vai deixando o like aí, que a gente quer o apoio de vocês nessa sexta-feira. Vamos fechar a semana bem aí, por favor. E lembrando, gente, que pesquisa não quer dizer o que vai ser a eleição. Pesquisa é retrato. Pesquisa é o recorte do momento. Com certeza. Entendeu? Mas sabe qual E é o pode assunto do mudar em momento, um dia. Vini Moura? Exato. A sabatina de Renan Santos na Brasil Paralelo. É isso aí, Suzana? O que aconteceu? Me conta. Pois é, isso vem repercutindo bastante, inclusive. A galera tá comentando. Uns gostaram, outros não gostaram. Então rolou essa sabatina durante a Eu gostei. tarde. Tu gostou? Gostei. Foi. Tu sempre gosta, né? Eu achei boa a entrevista. É, gente. Mas assim, em alguns pontos ele destacou, obviamente, que o principal assunto ficou com o tema filiação de Flávio Bolsonaro à omissão. Então, ele explicou alguns pontos e alegou não ter envolvimento com a filiação fraudulenta e afirmou que o próprio e-mail de Flávio foi usado no processo. Ainda nessa entrevista, ele disse que provavelmente Flávio foi vítima de um hacker ou de alguém de seu próprio partido. Lembrando aqui que a gente falou durante a nossa programação, no Checkmate principalmente, que a polícia já identificou qual é o nome. Então, já tem o nome. Isso ainda não foi divulgado de quem se trata, tá? Mas a única informação que nós temos até o momento é que é um cidadão de Minas Gerais. Mas eles já têm endereço, já têm a internet de onde foi logado para fazer o envio dos e-mails. Relembrando aqui só esse fator, tá? Já que eu citei sobre a filiação. O Flávio Bolsonaro veio a público, falou que foi que realmente não deu importância porque era um spam. E esse foi um levantamento, eu quero saber de vocês. Quando vocês recebem um spam, eu ignoro também. Mas quando vocês recebem mais de um spam, como é que funciona? Vocês não vão atrás para ver se é verdade, de fato? Faz tanto tempo que eu não abro meu e-mail que eu nem sei, viu? Eu nem tudo. sei. Eu abro tudo. Mas assim, quando vai para o spam, quando a gente não tem um e-mail cadastrado, vai direto para o spam. Isso ok. Só que você tem como ver lá se o e-mail é de fato verdadeiro, se é fake, porque golpe tá aí com quem quer, né? Então é importante sempre ver. Mas me admira, assim, um candidato realmente não ter clicado para ver se era de fato verdade. E aí ele falou sobre outros pontos, falou, obviamente, muito mais sobre o Flávio Bolsonaro, falou sobre a Fazenda, sobre o ministro da Fazenda também, que não está ansioso para contar quem serão seus ministros em um eventual governo. Disse também que a legenda tem ideias estruturadas para o país e não precisaria de um nome no momento. Deixa eu ver o que mais ele citou aqui. Críticas ao bolsonarismo, então realmente ele voltou falando sobre isso, sobre esses embates, sobre os apoiadores também do ex-presidente, e ele fala que realmente não retira as suas críticas, mas que está disposto a tentar dialogar com os eleitores de Bolsonaro. Vamos ver um trecho. Vamos lá, claramente o sistema não está atrás do Flávio e o Flávio, eu acho estranha essa história até agora do Flávio. Você trouxe dados aí da abertura dos e-mails por parte da equipe do Flávio Bolsonaro. O Flávio disse que foi vítima de uma fraude, que o sistema estava atrás dele. O que aconteceu afinal? Vamos atualizar aí sobre esse assunto. Vamos lá, claramente o sistema não está atrás do Flávio e o Flávio, eu acho estranha essa história até agora do Flávio. Eu acho que a nota do TSE foi uma nota evasiva,
para que o problema não recaia sobre ele, porque provavelmente o TSE já imaginava que ia ser uma discussão sobre sabotagem à candidatura dele. E quiseram, talvez, na nota, jogar um pouco no nosso colo. A questão toda é toda e qualquer filiação necessariamente passará por um login de um membro do partido. Isso em qualquer partido. E todos os partidos que eu saiba, especialmente os grandes, têm automações junto ao TSE para você fazer a filiação. E nada disso é proibido pelo TSE. Quem fraudou ou foi alguém ligado ao Flávio que tinha acesso ao e-mail dele, ou um garoto na internet que eventualmente fez uma malandragem. Vamos lá. Ok, a gente viu aí um trecho. Outro assunto que repercutiu bastante e também nós trouxemos aqui ao longo da nossa programação foi novamente sobre a decisão de Alexandre de Moraes com relação ao sigilo de fonte, então o direito da imprensa, então em continuar nesse código que faz parte da Constituição, que é um direito por lei. E ele falou sobre isso com relação ao jornalista Luiz Pablo, que é o mais afetado em tudo isso e que houve sim uma investigação, está ocorrendo uma investigação. Ele fala que após denunciar o uso irregular de veículos públicos ali, né, que foi o gancho total, ele disse que por mais que tenha essa garantia constitucional, então ele questionou e que deveria ser cumprida ou não deveria ser cumprida como uma decisão de Moraes. Então, ele questionou a decisão de Moraes, que é o que nós levantamos aqui também. É uma defesa que eu tenho, inclusive. Não faz sentido para mim a decisão de Moraes. Para quem não está por dentro desse questionamento, o Luiz Pablo é o jornalista do Maranhão que está sendo investigado por quebra de sigilo de fonte. Então, começou a ocorrer todo esse movimento, muitos jornalistas dando apoio, nós, inclusive, mas outros jornalistas, infelizmente... Defendendo a investigação. Mas sabe por que defende? Eu imagino que seja por um interesse muito claro ali, amizades com Alexandre de Moraes. Claro que não foi muitas pessoas, não foram muitos jornalistas. Pra defender a própria fonte. Exatamente. Gostou? Deixe seu like. Para não perder o que vem por aí, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho.